Excluir é uma das piores opções. Excluir é imperdoável. A natureza não permite exclusão. Nós, na nossa condição humana, na nossa cultura, às vezes entendemos que precisamos excluir alguém, excluir uma realidade, excluir uma história. Mas quando olhamos para a natureza, e convenhamos, a natureza é soberana, é forte. Quem que pode com a força da natureza? Ninguém pode. Com a natureza nós respeitamos, nós entendemos. E quando entendemos as dinâmicas, as leis naturais, a vida se torna leve, porque seguimos o fluxo da natureza. Ninguém consegue seguir contra a natureza. Seguir contra a natureza é pesado, é doloroso e conduz à morte. Pelo contrário, ir no ritmo da natureza, seguir a sequência da natureza é leve, é muito leve e podemos seguir de forma tranquila junto com a natureza. Por isso, excluir é um movimento contranatural, contra a natureza. E toda pessoa que exclui outra pessoa ou que exclui alguma realidade repete esta realidade. Por quê? A natureza traz de volta. A natureza quer que a gente resolva de forma efetiva, de forma profunda. E na maior parte das vezes nós fechamos os olhos, jogamos essa realidade no lixo, não resolvemos, não encaramos e aquilo fica mal resolvido. Como aquilo ficou mal resolvido, ficou excluído, a natureza faz com que aquilo retorne para a nossa vida, para o nosso sistema familiar, para que a gente possa trabalhar isso profundamente. Quantas vezes na família nós observamos casos repetidos? Então, o avô, o pai, o neto, o bisneto, de repente na família tem uma sequência de repetições. Por quê? Porque ninguém resolveu, ninguém incluiu, ninguém admitiu, ninguém acolheu. Enquanto não acontece este acolhimento necessário, a gente vai repetindo, 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 caindo no mesmo buraco, caindo no mesmo desastre, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. E eu acredito que nós todos, de forma consciente, de forma consciente e madura, nós não queremos repetir a mesma história dos nossos antepassados. Nós não queremos repetir os mesmos erros, ter os mesmos resultados. Pelo contrário, nós queremos avançar. Nós queremos criar uma história nova. Repetir significa perder o seu caráter original da vida. Quando eu fico repetindo uma história mal resolvida, eu fico empacado. A história não se renova, a história não se torna original, mas fica ali numa repetição constante. Lembra do tempo escolar? Se a gente não aprende aquilo que precisa ser aprendido em uma série, a gente no final do ano, a gente perde de ano. Perder de ano significa repetir o ano, repetir mais um ano, repetir tudo até aprender. Assim como na escola ninguém pode avançar sem aprender, também nos relacionamentos. Se a gente não aprende, se a gente não resolve, a gente não avança. Muitas pessoas saem de um relacionamento e depois de sair desse relacionamento brigam, excluem o outro, a outra e nunca conseguem resolver o seu relacionamento. Por que não conseguem resolver? Porque tem exclusões. Muitas pessoas saem de um trabalho, não é? De um sistema de trabalho e brigam com os colegas, brigam com a empresa e não conseguem se recolocar no mercado. Por quê? Porque tem exclusão. Quando tem exclusão, a vida fica parada, a vida se repete, a vida não avança. E muito comum são com os pais. Crítica ao pai, crítica à mãe.
Quando isso acontece, quando você não acolhe, quando você exclui seu pai, quando você exclui sua mãe, quando você exclui seu irmão, quando você exclui sua família, não tem como você avançar. Então, exclusões é como se você estivesse colocando travas na sua vida. Exclusões são travas. Então, na natureza, isso não é permitido. Até nós gostaríamos de dar um jeito, mas a natureza não permite. Então, se a gente quer ficar bem com a natureza, com a nossa vida, se a gente quer resolver as nossas questões, precisamos olhar para as nossas questões de uma forma profunda e não excluir. Pelo contrário, precisamos abrir espaço para que todos possam tomar o seu próprio lugar. É o que nós chamamos de pertencimento. Cada um assume o lugar que pertence. Então, tudo que tem na natureza, todas as coisas criadas, todas as coisas nascidas na natureza, têm o seu lugar. Quando nós tiramos isso do lugar, quando nós não respeitamos o lugar de cada um, quando nós excluímos, quando nós banalizamos, aí desequilibramos, desordenamos o sistema e aí pagamos com consequências em nossa vida. As consequências são sintomas, às vezes sintomas na linha da prosperidade, falta dinheiro, falta emprego, falta sucesso. Às vezes sintomas na linha da saúde, você fica doente, você tem uma saúde fragilizada, você o tempo todo está precisando de médicos, de remédios, você fica com a vida muito fragilizada. E também na linha dos relacionamentos, você não se sente amado, você não consegue se sentir satisfeito nas suas relações, seja elas relações de casais ou relações familiares entre amigos. Então, quando os sintomas aparecem, quando os sintomas se fazem presentes, é porque nós precisamos voltar e incluir quem nós excluímos. Isso exige humildade. E nós temos um orgulho muito grande, né? Nós não queremos ser humildes. Então precisamos ter humildade para aquelas pessoas que na nossa história nós excluímos, nós resgatarmos. Olharmos no olho e falar: você pertence, aqui é o seu lugar, você tem direito. Então seja uma pessoa, seja o alcoólatra, seja o drogado, seja a prostituta, seja aquele que roubou, seja aquele que fez algo errado, aqui não tem juízo de valor, nós não estamos aqui para julgar, muito menos para condenar, aqui tem respeito. Então o nosso movimento e o movimento da natureza é outro movimento acima do movimento moral. É o movimento de amor. Todos pertencem, todos têm o seu lugar, todos participam. Então é preciso botar isso na nossa cabeça, entender o lugar de todos, respeitar esse lugar. Quando respeitamos o lugar de todos, aí sim a nossa vida se abre. Aí tudo se transforma, aí tudo fica mais leve. Lembre-se, nós precisamos entender que excluir é uma péssima opção, é contra a natureza, é um pecado contra a nossa própria vida, o nosso próprio progresso, a nossa própria saúde, a nossa própria felicidade. Se a gente quer resolver a nossa vida, se a gente quer sair das dificuldades que estamos tendo, resolva de fato as suas exclusões, inclua, tenha coragem, tenha humildade de ir até quem você excluiu e acolha, dê lugar a essa pessoa. E aí a sua vida resolve. Eu sou Josafá Moraes, eu sou constelador familiar e eu trabalho com esse movimento de inclusão. E eu vejo resultados incríveis na vida de muitas pessoas. Às vezes, uma vida empacada se resolve rapidamente quando você faz o movimento de inclusão. Aqui embaixo tem os meus contatos. Entre em contato, agenda sua constelação familiar, faz sua constelação familiar ou faz sua terapia comigo e começa um caminho novo em sua vida, resolvendo suas pendências, abrindo a sua vida para o novo. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdos de qualidade e ativa o sininho aqui para receber as notificações
Muito obrigado. Avante com sabedoria, avante com inclusão e com amor a todos. Obrigado.